Esse é o Experimento, um podcast de divulgação científica da PUC Goiás. Aqui vamos falar sobre a importância da pesquisa acadêmica e como professores e estudantes participam desse processo na universidade. Nós somos @PUC Goiás em todas as redes sociais e não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube, vocês vão gostar bastante. Eu sou o Rogério Farinha e nós vamos falar sobre a pesquisa na área de psicologia clínica e saúde. E o meu nome é Catarina Lima e esse é o 5º episódio do podcast Experimento. A psicologia clínica é uma área da psicologia que se concentra no diagnóstico, tratamento e prevenção de problemas de saúde mental e emocional. Os profissionais que trabalham nesse campo são chamados de psicólogos clínicos e da saúde. Eles usam uma variedade de abordagens terapêuticas para ajudar indivíduos, casais, famílias e grupos a lidar com uma gama de questões psicológicas. Nosso bate-papo de hoje será com a pesquisadora Daniela Zanini, que é graduada em Psicologia pela PUC Goiás e doutora em Psicologia Clínica e da Saúde. A professora Daniela, fez um pós-doutoramento na Universidade de Barcelona, na Espanha, e na Universidade do Porto, em Portugal. Ela também coordena um grupo de pesquisa, vinculado ao CNPq, chamado Grupo de Pesquisa em Avaliação e Intervenção Psicológica e na Saúde. Esse grupo conta com pesquisadores nacionais e internacionais de diferentes instituições, além de alunos dos doutorados e mestrados da PUC Goiás. Então, professora, a gente te agradece pelo convite. Seja bem-vindo e pode se apresentar um pouquinho para a gente falar hoje sobre pesquisa e psicologia na área clínica e da saúde. Bom dia, é um prazer estar aqui com você, Rogério, Catarina, é um prazer estar aqui podendo falar para a comunidade PUC e outros ouvintes também. Como vocês disseram, meu nome é Daniela Zanini, eu sou psicóloga, me formei aqui na PUC, antes mesmo dela ser PUC Goiás, fiz a minha pós-graduação fora do país, terminei o doutorado na Espanha, na Universidade de Barcelona, e posteriormente eu retornei para essa mesma universidade para fazer o primeiro estágio pós-doutoral de 1 ano na Universidade de Barcelona também. E mais recentemente fui pega pela pandemia, quando eu estava fazendo o pós-doutorado na Universidade do Porto em 2020. Sou professora da instituição desde 2003, entrei por um concurso que teve na época aqui, e desde essa época eu sou professora da graduação e pós-graduação em psicologia, mestrado e doutorado. Professora, quando a gente fala do tema da psicologia clínica e da saúde, a gente queria saber da importância da psicologia nessa área e da saúde em geral das pessoas, como promover saúde e o quão importante é a psicologia nesse contexto todo que ela está envolvida. Rogério, historicamente, tem-se a compreensão de que a saúde está dada para o indivíduo e que ao longo da nossa vida nós vamos perdendo saúde, mas como se a gente já nascesse com saúde. O que os estudos vêm mostrando ao longo dos tempos é que isso não é uma verdade. Nós podemos construir saúde ou nós podemos gastar a nossa saúde, seja ela física, mental ou mesmo social e espiritual, que são os campos que a Organização Mundial de Saúde também reconhece como importantes na constituição da saúde do indivíduo. Nesse sentido, se nós pensarmos nas doenças que podem acometer os homens, a humanidade, algumas doenças são de ordem genética, outras são de ordem fisiológica e outras de ordem psicológica, mas em todas elas o comportamento humano tem uma relação, tem uma participação significativa. Por muito que eu seja determinado geneticamente ou tenha uma predisposição para determinadas patologias geneticamente, é na interação com o meio e como eu me comporto ao longo da minha vida que vai potencializar essa minha chance de adoecer ou não. Então, nesse sentido, nós estamos falando de como as pessoas se comportam e o que elas fazem da vida delas e como esse comportamento vai impactar na sua saúde. Comportamento é a categoria base de estudo da psicologia. Então, a psicologia tem muito a contribuir em todos os processos de adoecimento e de saúde do ser humano, por meio do estudo do comportamento, da cognição e das emoções
que fazem com que as pessoas se comportem de determinada forma ou não, e nesse sentido tenham mais predisposição para desenvolver uma doença ou não. Certo. E a gente também queria saber quais são os principais desafios enfrentados pelos psicólogos clínicos na sua prática diária, no seu ponto de vista. Tá, Catarina, eu vou ampliar dos psicólogos clínicos para os psicólogos clínicos e da saúde, né? A psicologia clínica, ela nos últimos anos tem sido bastante reconhecida, né? E acho que a gente pode perceber isso por meio do quanto tem se buscado os consultórios psicológicos, né? Sobretudo na pós-pandemia, com o aumento do sofrimento psicológico que foi experimentado. Mas a grande questão que se coloca muitas vezes, a psicologia clínica, embora de muita importância, né, ela trabalha com um indivíduo que já chega com um nível de sofrimento psicológico. E é isso que o faz buscar a clínica psicológica, né? Os psicólogos que trabalham também com a psicologia da saúde, eles buscam antecipar essa etapa, né? Não esperar que o indivíduo adoeça para oferecer para ele alguma atenção em saúde, mas sim proporcionar essa atenção antes desse adoecimento para que a gente possa prevenir ou promover saúde. Nesse sentido, os desafios são imensos, né? A gente tem uma série de desafios porque, embora a psicologia clínica tenha um locus de trabalho muito bem definido, o seu consultório, o psicólogo da saúde ele não necessariamente tem um locus de trabalho definido. Ele pode estar em qualquer lugar. Ele pode estar na comunicação e, dessa forma, prevenir doenças, promover saúde, orientar a população no melhor uso do serviço de saúde, de comportamentos saudáveis. Ele pode estar na comunidade, ele pode estar nas escolas, nas unidades de saúde e na própria clínica psicológica, né? Então esse é um grande desafio, né? É o reconhecimento desse profissional que trabalha com a promoção de saúde, a prevenção de doença nos seus diferentes campos. Professora, agora vamos tentar puxar nossa conversa um pouquinho para a área da pesquisa. A gente falou sobre a prática, mas no nosso podcast a gente gosta de discutir a importância da pesquisa. E agora vamos sair um pouquinho da psicologia clínica para a área da saúde mesmo. A gente sabe que na psicologia da área da saúde as pesquisas são constantes e elas podem trazer novas abordagens terapêuticas, e intervenções mais eficazes no tratamento, e aí a gente vai ter interferência também na psicologia clínica. Então você pode explicar para a gente como que essas duas trabalham lado a lado no tocante da pesquisa, o quão importante é a pesquisa para a psicologia da saúde e onde isso se reverte na psicologia clínica também, a pesquisa no processo como todo da psicologia. Muito boa a sua pergunta, Rogério. E a pesquisa também é a minha estrelinha, né? É algo que eu tenho muito carinho também, né? Acho que a pesquisa ela nos ajuda a não só consumir aquilo que está posto, né? Mas produzir um conhecimento que seja válido e que seja eficaz para aquela população que a gente está querendo atender, né? E a psicologia da saúde, ela permite o desenvolvimento de pesquisas nessa linha, né? De compreensão das demandas da comunidade, o que é que existe de demanda comunitária para intervenções em saúde e de proposições de novos modelos de intervenção também, né? Para além dos modelos clínicos, que também são muito válidos e também podem ser testados e pesquisados nesses estudos, né? Mas para além desse modelo clínico, na ampliação dos modelos de intervenção para os diferentes contextos possíveis da psicologia entrar. Bom, um estudo divulgado no ano passado revela que 26% dos brasileiros têm diagnóstico de ansiedade e um terço da população mais jovem, entre 18 e 24 anos, é ansiosa. E a prevalência disso é no Centro-Oeste e entre mulheres. Além disso, a gente também tem um número que é bem preocupante, que 12,7% das pessoas que foram entrevistadas relatam já ter recebido diagnóstico de depressão. Esse levantamento nacional foi feito pelo Covitel em 2023. Bom, foram ouvidas 9.000 pessoas de todas as regiões do Brasil. E a coleta de dados foi feita entre os dias 2 de janeiro e 18 de abril por telefone. Professora, como a psicologia clínica e da saúde podem ajudar na prevenção e no tratamento de transtornos mentais
comuns como a ansiedade e a depressão? Olha, são várias formas, né? A psicoeducação ou literacia em saúde é uma forma muito importante da gente fazer prevenção, né? Que é oferecer a educação para as pessoas do que é que potencialmente podem adoecê-las e o que potencialmente pode contribuir na minimização dos efeitos adversos dos problemas que a gente vivencia na nossa vida, né? E dessa forma potencializar a saúde. Né? A gente tem algumas categorias ou algumas variáveis que são estudadas na psicologia da saúde, na psicologia clínica, que a gente sabe que tem um peso muito importante na prevenção de sofrimento psicológico, né? O estabelecimento de redes sociais de apoio significativo, a construção de significado de vida, né? Vínculos com a vida que sejam fortes e bem construídos, a construção de projetos de vida também, sobretudo quando a gente fala de adolescentes e idosos, né, nas camadas, nas pontas do desenvolvimento humano, vamos dizer assim, né, o trabalho com a autoestima, a autorrealização, né? Então tem algumas medidas ou algumas variáveis dentro da psicologia que nós podemos trabalhar que auxiliariam a mitigar os efeitos adversos de eventuais problemas que os indivíduos vivenciam ao longo da vida, já que nós não podemos eliminar todos os problemas que as pessoas vivem ao longo da sua vida, né? Professora, a gente sempre fala que no nosso podcast a gente fala com um grande público, com pessoas que às vezes não entendem muito além do que é de nítido conhecimento público mesmo. A gente às vezes vê psicologia como aquele psicólogo que está sempre na clínica e não é só isso. Quando a gente fala nesse mal do século, que é a ansiedade, que é a depressão, que a pandemia foi um grande impulsionador nisso, eu queria saber da senhora como as pesquisas nessa área da psicologia da saúde, elas podem trazer novos mecanismos, novos meios de se tratar ou de diminuir esses números de depressão, tirando a parte clínica, coisas além da parte clínica, que a gente sabe, aquele tratamento, que vocês têm as consultas, a conversa, que todo mundo sabe. Mas para falar um pouquinho mais para o pessoal, além disso, existem novos meios, existe um novo modo de lidar com isso, pela crescente que a psicologia vem vivendo sobre esses casos no período pós-pandêmico? Sim, nós podemos desenvolver outras formas de prevenção, né? Ou mesmo prevenção primária, para que o indivíduo não chegue a experimentar o sofrimento psíquico, né? Ou mesmo a prevenção secundária, né? Quando o indivíduo já está em sofrimento psíquico, que é esses números que vocês apontam aí, né? A Organização Mundial de Saúde fez um levantamento pós-pandêmico e, segundo ela, a população geral, né, no mundo, 60% da população está sofrendo com algum problema psicológico, ansiedade, depressão, né, estresse. Então, nós estamos falando de um número muito alarmante. 60% é mais da metade da população, né? Então, a gente não precisa esperar esse nível de sofrimento chegar no limite e para que se busque um atendimento clínico, a gente pode fazer uma prevenção anterior a isso, né? E a psicologia da saúde pode contribuir nesse sentido. Como? Propondo intervenções grupais, intervenções comunitárias, né? Intervenções que não precisem patologizar o indivíduo de antemão, né? Qualquer espaço que nós temos, ele é um espaço possível de se fazer prevenção, de se fazer educação em saúde, de se fazer promoção em saúde, de se pensar em potencializar os aspectos saudáveis do indivíduo, aquilo que o ajuda a enfrentar as suas dificuldades, né? Entre essas questões que estão postas, que auxiliam os indivíduos no enfrentamento, né, desse sofrimento psicológico, uma questão que sempre aparece repetidas vezes nos nossos estudos é a qualidade das relações que ele estabelece. Então, hoje, se fosse para a gente indicar o padrão ouro de intervenção para a prevenção de transtornos de ansiedade e, sobretudo, transtornos depressivos, eu falaria para se trabalhar de forma comunitária as relações, os vínculos afetivos e relações sociais, tentando construir relações saudáveis, relações amistosas, relações de acolhimento, de
aceitação, né? Entre as pessoas. Então, acho que essa é uma forma muito importante, muito fácil, muito barata de se trabalhar a prevenção. No campo da ansiedade, uma outra variável também muito importante de se trabalhar, não é? É a noção de prioridade, a noção do que é importante na vida, né? O que é que faz a vida valer a pena ser vivida? O que é que de verdade tem um significado na minha vida e que vale a pena eu perder a noite de sono ou eu perder o tempo da minha vida, né? Esse tempo que nós estamos aqui gastando, essa energia que a gente está gastando para gravar esse podcast, ele tem que estar inserido dentro de um sistema de significado importante na minha vida, para que eu me sinta preenchida com isso, né? Para que eu não me sinta tão exaurida com o gasto energético que eu vou ter aqui, desempenhando essa tarefa, para que eu não me sinta tão lesada pelo tempo que eu vou perder, entre aspas, né? Estando aqui, conversando com vocês, mas que essa atividade me preencha como projeto de vida, como sentido de vida, como vínculo, né? Como aquilo que, inclusive, me ajuda a me construir como pessoa. Então, essas questões são questões importantes e que nós podemos trabalhar, não no consultório, mas na vida comunitária das pessoas, né? E que, de fato, a gente trabalha. Vou puxar aqui, vou me antecipar aqui um pouquinho, né? As nossas pesquisas, elas trabalham muito nessa linha. A gente faz, as últimas pesquisas que a gente tem feito foram exatamente a avaliação da eficácia desse tipo de intervenção, né? As intervenções que nós fazemos na comunidade, sem ser em um espaço clínico, mas na comunidade em geral, intervenções que são feitas de forma coletiva e pautadas no que hoje nós denominamos de psicologia positiva, né? Que é um campo da psicologia, são os estudos da psicologia que buscam focar mais naquilo que potencializa a saúde, o bem-estar e o sentido de vida das pessoas do que aquilo que efetivamente as adoece, as deixam mal, né, e as limitam. Então, ao focar naquilo que faz com que as pessoas fiquem bem e aplicar isso no campo comunitário, né, e coletivo, a gente consegue potencializar saúde, diminuir depressão, diminuir estresse, diminuir ansiedade, além de outras coisas mais graves. Professora, aproveitando que a gente está falando sobre a questão do tratamento, né, de doenças psicológicas, eu queria que você explicasse um pouco para a gente sobre a diferença entre os diversos tipos de tratamento psicológico que uma pessoa pode procurar. Por exemplo, na área da psicologia clínica, na psicologia da saúde, na psicanálise, terapia cognitiva comportamental. Eu queria que você explicasse um pouco da diferença entre elas e qual seria mais adequada para determinado tipo de tratamento, determinado tipo de demanda do paciente. Tá. Bom, tem duas coisas aí. Uma coisa é a área de atuação da psicologia. Aí a gente tem a área da saúde, a área social, a área comunitária, a área clínica. Essa é a área da saúde, né? Isso é uma coisa. Então, a partir da área de atuação, né, os indivíduos podem buscar psicólogos nas diferentes áreas de atuação. Ele pode buscar um psicólogo social, por exemplo, ao fazer alguma intervenção ou ao estar vinculado a alguma instituição que tem essa ação. Aqui na PUC a gente tinha a aldeia juvenil, que tinha alguns psicólogos sociais que faziam trabalho com as crianças ali, né? Na área da saúde, os indivíduos têm acesso ao profissional de psicologia da saúde, seja o psicólogo hospitalar, né, que é o psicólogo da saúde que atua dentro do contexto hospitalar, mas também pode ser nos postinhos de saúde, nos CAPs, também tem acesso ao psicólogo da saúde, né? O psicólogo escolar é outra área, também vai ter acesso por meio da escola, então é aquele psicólogo que está no contexto escolar. Essas são as áreas de atuação do psicólogo, do profissional psicólogo. Uma outra coisa são as abordagens
de intervenção desse psicólogo, né? O que é a abordagem? É a leitura de mundo que esse psicólogo vai fazer. Como ele enxerga esse homem, que conjunto epistemológico, filosófico e teórico ele vai utilizar para entender esse homem e, posteriormente, né, intervir nesse homem que ele vai atender. Quando eu digo homem aqui, é a categoria humana, tá, gente? E aí, nessas abordagens, aí tem a psicanálise cognitivo-comportamental, behaviorismo, mas isso é outra coisa. E essas abordagens cabem em todas as áreas da psicologia, né? Daí, Catarina, quando você pergunta assim, mas qual seria melhor para qual tipo de problema, né? A psicologia, durante um tempo, né, nos anos 80, sobretudo, ela se debruçou muito sobre essa pergunta, né? E algumas publicações internacionais ficavam buscando explicitar isso, que abordagem é melhor, né? E o fato é que, apesar das pesquisas realizadas nessa época, não se conseguiu comprovar que uma abordagem tenha superioridade sobre a outra, né? E acho que isso se explica muito bem, né? Tanto é que todas essas abordagens continuam válidas hoje em dia, nenhuma se extinguiu. Então, isso é o maior fato, a maior comprovação de que todas elas têm espaço. Acho que a questão maior aqui é com qual eu, profissional de psicologia, me sinto melhor trabalhando, né? Com que homem eu me identifico mais e consigo trabalhar melhor e com que abordagem o paciente se identifica mais e se sente mais confortável para se submeter. Né? Então, acho que a questão maior é essa. Em termos de estudos de evidência de validade, tem algumas abordagens que se preocupam mais em fazer estudos científicos de suas intervenções. Outras abordagens, por questões próprias delas, né, se preocupam menos em desenvolver esses estudos científicos. Então, nós também não encontramos alguns estudos científicos de algumas abordagens, o que não me permite dizer que elas não são válidas, me permite dizer que elas se preocupam menos em desenvolver esses estudos científicos para comprovação de sua eficácia do que outras abordagens. Professor, às vezes a gente faz a coligação, né? Pesquisar é levar à renovação. E recentemente a senhora foi homenageada com o prêmio FAPEG de Ciência, Tecnologia e Inovação. E recebeu o prêmio de pesquisadora inovadora sênior para o setor público, que já é uma área um pouquinho diferente. Então, professor, acho que não tem ninguém melhor que a senhora para abordar com a gente isso. Fala um pouquinho para a gente sobre essa pesquisa no setor público, os desafios, as dificuldades e como a senhora é tão boa nisso daí. Obrigada, Rogério. Eu não sei se eu sou tão boa, não, né? Mas vamos lá. Esse é um prêmio que me emocionou muito de recebê-lo, né? E me emocionou não pelo prêmio em si, mas pela relevância desse reconhecimento, né? Por quê? Porque a gente faz pesquisa de verdade para colocar os dados em benefício da comunidade, né? Esse prêmio, ele na verdade não foi só para mim, né? Ele foi para todo o meu grupo, eu compartilho com todos os meus colegas que participaram do grupo de pesquisa que eu coordeno, o GPAS, né? Então, são muitos nomes, eu gostaria de poder mencioná-los todos aqui, mas também fico com medo de esquecer algum, e aí é pior, né? Mas ele foi, eu acho que o prêmio foi resultado de pesquisas que nós realizamos desde 2012, né, no grupo. Então, por isso que tem muitas pessoas que passaram por ali, muitos alunos de iniciação científica, mestrandos, doutorandos e colegas pesquisadores, colegas que hoje são meus colegas aqui na PUC, né? Vou mencionar o nome desses porque são meus colegas aqui, mas não quero diminuir os outros, a Margarete Veríssimo, Johanna Almeida, Daniela Campos, Kátia Alexandrina, né? São personagens muito importantes que estão no nosso grupo ainda e que passaram desde 2012. As pesquisas que nós desenvolvemos foi buscando avaliar os índices, no que nós começamos lá em 2012, buscando avaliar os índices de violência que os adolescentes e jovens de Goiânia experimentavam. E essas pesquisas levaram a índices muito alarmantes.
que marcou muito o nosso grupo e nos levou a um próximo passo, né? Que foi fazer uma outra pesquisa para intervenção, para promoção e prevenção dessas violências, né? Promoção de fatores positivos e prevenção dessas violências. Nessas violências nós estudamos não só as violências interpessoais, mas também as violências intrapessoais, então os comportamentos suicidas, as ideações e tentativas de suicídio, né? E eu não sei se vocês lembram, mas nos anos 2018, mais ou menos, né, a gente experimentou um boom de suicídio, sobretudo entre adolescentes aqui em Goiânia. Então, as nossas pesquisas já estavam adiantadas e a gente conseguiu oferecer uma boa orientação para as escolas, né? Nós fomos em diversas escolas aqui em Goiânia fazendo essa orientação e fazendo essas intervenções para a prevenção. E essas intervenções nós avaliamos a eficácia, né, tanto da intervenção em si, quanto depois no que a gente chama na pesquisa de follow-up, né, no acompanhamento das escolas. E a gente pode perceber que nas escolas que a gente promoveu as intervenções, os índices de tentativa de suicídio e suicídio propriamente dito, os comportamentos de bullying, as violências interpessoais diminuíram de forma significativa, chegando a um ponto de uma das escolas, por exemplo, a coordenadora fazer o relato de que 6 meses após a nossa intervenção, eles não tiveram nenhuma queixa de tentativa de suicídio, nem suicídio propriamente, nem ideação suicida dos alunos, numa escola onde antes eles estavam manejando em cada sala pelo menos 2 casos, né? Esses dados dessas pesquisas e essas intervenções, elas serviram de base para que a gente fizesse orientações em diferentes campos do governo, né? Seja na formação dos conselheiros tutelares, seja na orientação da Secretaria da Saúde, da Educação, e acho eu, né, que foi esse conjunto de orientações, né, e que os dados possibilitaram, né, que a gente fizesse, que levou a ganhar esse prêmio. Então, professor, infelizmente a gente vai ter que terminar o nosso bate-papo por aqui. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje com a gente. Então, a gente agradece muito a participação da professora Daniela Sacramento Zanini, que tem aí uma longa trajetória no campo da pesquisa em psicologia, e nós esperamos você no nosso próximo episódio. Até lá!